Olá, o inverno está aí e com ele vem o frio, a chuva e também a umidade. Para a gente ter uma ideia, só em junho desse ano, aqui no Rio Grande do Sul, a média da umidade relativa do ar ficou em 93%. E com isso surgem diversos problemas juntamente com a umidade. E é sobre isso que nós falamos hoje aqui no Rede de Olhares. Na interatividade hoje, Jéssica Lima. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Viviane, tudo certo. O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco do programa através das nossas redes sociais, no facebook.com/UXTV, no Twitter, @UXTV, e quem quiser também pode acompanhar a nossa programação ao vivo no uxtv.com.br. Na parte artística, hoje conosco a banda Sleep Zoom Drops. Falei certo? Tudo bem, meninos? Bem-vindos, hoje estreando aqui no nosso Rede Garagem, que é um quadro para bandas novas. O pessoal que está em casa também pode participar. Você que está aí também pode subir aqui no nosso palco do Rede de Olhares, trazer a sua banda, mostrar o seu trabalho aí de músicas, sejam elas autorais ou não. Tudo bem com vocês? Certo. Tudo jóia? Como é que é a questão dos músicos? Sofre muito aí com a umidade nos instrumentos musicais? Deixa eu falar com esse rapaz aqui. Tudo bom? Teu nome? Eu sou o Derek, sou baixista da banda. E a gente sofre como todo mundo, né? Sofre. Os instrumentos também, eles são de matéria orgânica e também eles absorvem a umidade e acabam sofrendo com a umidade, né? Mas dependendo da parte do instrumento, ele sofre mais com a ausência da umidade do que com a própria umidade, né? Com a ausência. O caso da madeira, ela absorve umidade, né? Então, dependendo da umidade que existia no momento da fabricação, ele pode sofrer empenamentos pela falta de umidade. Sometimes the heat of ice, the best. Don't want to be, I don't want to be your slave. I can still hear the voices of the rain, crying back what it's for mine. Who's for mine with nobody else. But now I have to go on, step by step reaching sun, feeling the wind of freedom. Sorrow, and we'll beat the sorrow. Aê, muito bom. Ao longo do programa a gente vai acompanhar mais o som de vocês aí. Começo falando com o Marcos Borer, ele que é professor de geografia. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Vivi. A nossa região da Serra, vamos entender um pouquinho, ela é mais propensa à umidade e por quê? Aqui nós temos uma situação no Rio Grande do Sul que é a subtropicalidade, né? O nosso clima ele é tradicionalmente extremamente úmido. E aqui na Serra a gente ainda tem o que nós chamamos de um subtropical CFB, que é um clima mais úmido que o tradicional no Rio Grande do Sul, que seria um CFA. A diferença do A para o B seria justamente que aqui nós temos uma maior umidade, né? Em função principalmente das barreiras de relevo que nós temos aqui na volta, as barreiras orográficas, que atrapalham na dispersão da umidade ao longo do dia. Essa umidade relativa do ar muito alta também é um gatilho para as doenças respiratórias, né? Também prejudica. O ar muito seco, ele inviabiliza vários mecanismos de defesa que nós temos dentro dos nossos pulmões
e que praticamente conseguem, mesmo sem que nós tussamos, limpar as poeiras que chegam até lá. Se o ar é muito seco, existe uma falta de muco que possa ser limpo e com isso as impurezas permanecem durante muito mais tempo dentro do pulmão. Mas a umidade em excesso, como nós temos agora, principalmente no nosso estilo de vida daqui da Serra, onde as casas ficam fechadas durante muito tempo, faz com que essa umidade excessiva seja um meio muito bom para dois inimigos proliferarem dentro de casa. Um são os fungos, o mofo que existe, né, e que sensibiliza as pessoas a partir de partículas que se soltam deles, que a gente chama de esporos. E outros são os ácaros. A nossa equipe de reportagem foi mostrar exatamente a rotina, o que duas donas de casa aqui de Caxias do Sul vivem com essa questão da umidade, do mofo e até de infiltrações. Olha só. Todo inverno a mesma coisa. O que acontece? Chove, molha dentro, as paredes ficam praticamente molhadas, não dá pra... Tem que estar sempre secando. O quarto do Brian é o principal atingido, né? Então, qualquer chuva forte ou fraca, o dele sempre é prejudicado. Sempre, sempre, sempre. Ele nem dorme lá. E é úmido demais, demais, o mofo. Tu nota só no entrar ali que ele já tem aquele cheiro forte, né? E aí eu tenho medo que prejudique, né, na respiração dele. Vocês já tiveram algum problema de saúde por causa da umidade? Eu venho notando que a gente anda tossindo bastante, né? Apenas há 3 anos, morando no apartamento que dispõe de boa posição solar, Eliana já precisou tomar providências para minimizar os efeitos da umidade. Já precisei lixar, já precisei pintar 2 vezes. O quarto do Brian, como tu tá vendo, já vou ter que mexer de novo, né? Só que não adianta, tu mexe e fica a mesma coisa, né? Fica do mesmo jeito. Nem sei o que poderia fazer para diminuir, mas é úmido e é bem complicado. Assim como Eliana, Dona Neuci e seu Orlando também buscam uma alternativa para enfrentar os problemas com a umidade. Quando nós entramos para cá e era verão, era tudo lindo. Não tinha mofo, não tinha nada. Aí quando surgiu o inverno é que começou a mofar as paredes, né? E a senhora tem ideia de quantas vezes a senhora já teve que limpar essa parede? Acho que mais de 20 vezes. Daí a gente teve que pintar lá em cima. Teve que passar uma tinta a óleo para ver se adiantava, mas parece que piorou. A situação, que se agrava com a intensidade das chuvas, já obrigou Dona Neuci a se desfazer de 2 roupeiros em menos de 5 anos. Além do prejuízo material, a preocupação é com a saúde, como é o caso do neto, que mora com ela. Problema de respiração, né? Às vezes fica bem mal e às vezes não consegue dormir de noite, tem que estar fazendo nebulização para ele poder dormir. Tem algum jeitinho, alguma coisa que a senhora faz para tentar diminuir a umidade? Sim, a gente liga a estufa, né? Que nem eu faço fogo no fogão ali para ver que aquece um pouco a casa e seca um pouco aquilo ali. A senhora acha que vai ter solução para esse problema? Eu espero que tenha, né? Porque senão, o que será de nós, né? Tem que viver sempre na umidade. Tá aí, essa aí é a realidade então da dona de casa Eliana, da dona Neuci, do seu Orlando. Mas Viviane Reck, a nossa arquiteta aqui hoje presente no programa, é uma realidade de muitas pessoas aqui na nossa região? Sim, eu diria que sim. A umidade é um problema constante, né? Principalmente aqui na cidade, né? A gente tem muita incidência de umidade, não só pelas patologias das construções, mas pelo próprio clima, né? Então, eu acho que a gente tem que identificar, em primeiro fator, o que está ocasionando essa umidade dentro das edificações, né? Então, elas podem vir de vários tipos de patologia, como rachaduras, como a falta de sistemas de infiltração, ou simplesmente por, mesmo tendo todas essas questões construtivas em dia, a gente ainda assim tem incidência de umidade dentro dos ambientes, né? Eu perguntaria com relação tanto à parte da medicina quanto à arquitetônica. O desumidificador elétrico é uma solução? Sim, é uma solução. Ele ajuda muito naqueles dias
Vários dias, por exemplo, a gente teve incidência de vários dias de chuva, né? Que a gente não poderia abrir a casa. Então, nesse caso, um desumidificador funciona muito bem, como um aquecedor portátil, como fogão a lenha, como outros sistemas que são bem aliados para a gente não ter essa umidade interna dentro das casas da gente, né? E na questão da medicina? Bom, aí nós temos que ver 2 pontos importantes. Contra o mofo, os fungos que crescem nas paredes, ele funciona bem. Agora, contra os ácaros, que são aqueles micro-organismos que vivem nos carpetes, não adianta esse tipo de aparelho, porque não se consegue desestabilizar a colônia daqueles micro-organismos, né? A gente viu aí na reportagem a dona de casa falando que já pintou diversas vezes a parede para tirar aquele mofo, aquela infiltração. Vai adiantar ou não? Adianta, só que tem que começar a pintar antes de criar um mofo, né? O certo seria, nessa umidade aí, 1 vez por ano, pintar. E deixar bem ventilado, como ela falou ali. Colocar um ventilador também ajuda bastante, quando o tempo está seco. E depois que a parede está tomada de mofo, adianta pintar por cima ou não? O que tem que fazer? Tem que limpar a parede, lavar, deixar limpa, né? Seca. E depois pintar com um dia bom, né? Você sofre muito com a umidade? Vocês, assim, tipo shows? Eu imagino um músico, assim, essa questão do frio também, Sim, até mais da habilidade no dos meu dedos. aspecto é mais a saúde. A minha saúde, às vezes, é prejudicada por causa da umidade, né? Mas nesse aspecto mais, ou às vezes pode ter problemas nas cordas, umidade, tem que estar limpando, tem que haver uma higiene nas cordas, mais nesse aspecto, assim. I keep on running, baby, even when you're by my side. I'd rather sleep tomorrow. But what fun would that be if you don't know? Open your eyes, let your hands stuff down. How does this take me back? Gasoline and time along the ride. I'll drink whatever I can swallow. Every day, now and then, or all night with you. I'll spare you my love, telling all but the truth. I keep on running, baby, even when you're by my side. I'd rather sleep tomorrow. But what fun will that be if you don't know? Open your eyes, let your hands stiff down. How does this take me back? Oh, gasoline and time along the ride. I'll drink whatever I can swallow. Every day, now and then. Spare you my love, telling all but the truth. O pessoal que está em casa pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com/UXTV, o Twitter, @UXTV, ou também acompanhar a nossa programação no uxtv.com.br. A Maricê de Oliveira Viviane já interagiu aqui conosco, disse que sofre sim com a umidade, que é terrível, principalmente por causa daquela questão que o doutor tinha se referido anteriormente, da questão da rinite alérgica, que ela também tem. Muita gente tem na nossa região, né? Tentar evitar de colocar móveis nessa parede sul,
que é a parede, geograficamente falando, mais úmida que nós vamos ter sempre. E procurar imóveis com a frente norte, né? Exatamente. Isso se não construir nenhum do lado, né, Viviane? Porque isso acontece também nos grandes centros, né? Sim, a gente está sujeito, né? Não adianta comprar um terreno e achar que não vai ter ninguém que vai construir lateral, né? Claro que a gente pode ter certos cuidados na fase de projeto mesmo, mas nem sempre isso é possível, né? Quem compra um apartamento, por exemplo, já tem uma posição solar estabelecida, né? E aí vai as dicas, que tenha boa ventilação, então, se não houver boa insolação. A gente tem também que ter a escolha do produto adequado para aquela área que vai ser impermeabilizada. Aqui na nossa região, já foi falado, inclusive, a gente tem no verão muito calor e no inverno muito frio e umidade. Então tem que ser um produto bem elastomérico, que tenha bastante elasticidade para resistir também a essas mudanças bruscas de temperatura. Porque às vezes é feita uma impermeabilização, mas não é a impermeabilização adequada para a nossa região. Então tem solução, tem algumas soluções, mas cada caso é um caso. Tem que ser estudado, né? Estudado. Júnior, então que conselho você dá? Assim, nós moramos numa região bastante úmida, né? Aqui Caxias do Sul, Serra Gaúcha como um todo. A ideia talvez seja prevenir? Prevenir, porque senão o custo se torna mais alto. Quando as paredes são lisas, massa corrida ou lisa, mesmo só o reboco, ela tem mais umidade do que tu fazer uma texturinha, que hoje tu consegue fazer uma texturinha que fica quase lisa, que ajuda bastante também, né? E o cliente também espera estar, vamos dizer, já com bastante umidade na parede para te chamar para fazer o trabalho. O correto é fazer e não tem jeito, tem chamar que fazer. Um pouquinho antes, né? De o problema está muito grave da parede ficar preta. É verdade. De cima a baixo, né? Obrigada, seu Luiz, por enquanto. Viviane, a questão do álcool, que muita gente passa álcool no chão para combater essa umidade, até do piso também, é mito ou é verdade? Eu diria que ajuda momentaneamente ali nos segundos passados, né? Mas se realmente tiver uma incidência de muita umidade no ambiente, ele não vai resolver por muito tempo, não. Uhum. E a questão da saúde, doutor, de bactérias, até ajuda um pouco, né? Mas não muito, porque na realidade essas partículas que nos afetam, elas não estão no chão, elas estão pairando no ar, né? Então, nesse ponto de vista, não adiantaria. O que tem é que mesmo investir na sanidade do quarto de dormir, isso é uma coisa importante, né? Com isso que já foi colocado aqui, né? Porque essas alterações podem ter consequências para o resto da vida da pessoa, não é exagero. Uma pessoa rinítica, por exemplo, uma pessoa asmática, a tendência dela ao chegar na adolescência, 60% dos asmáticos deixam de ser asmáticos. Agora, se eles voltarem a se expor repetidamente a elementos que, vamos dizer assim, o desafio do ponto de vista alergênico, né? Então eles podem voltar a ter uma doença que vai perdurar pelo resto da vida, se não for bem cuidado, com muito sofrimento. Então o quarto de dormir é essencial mesmo, que seja sequinho, que não tenha poeira, que não tenha mofo, que não tenha bichos dentro do quarto. Abandonar carpetes. Cobertores de lã, doutor. Cobertores de lã, se a pessoa for sensível à lã, mas isso é porque é proteína animal, né? Então, uma pessoa que não for alérgica à lã, ela pode usar sem problema. O problema é que na nossa região, aproximadamente 40% das crianças têm algum tipo de alergia, quer respiratória, quer de pele. Então, fica difícil de de alguma maneira, não interferir na saúde delas usando esse tipo de material. A questão de arejar os ambientes, de colocar cobertores, colchões no sol, travesseiros, isso também ajuda? Ajuda muito. Se o sol puder penetrar no quarto, isso já é uma ajuda imensa, né? Essa situação de, por exemplo, o colchão pegar sol e as cobertas é muito importante, não é só uma mania de limpeza, isso é realmente uma profilaxia, uma prevenção a doenças.
Deixar sempre, tentar arejar o máximo possível também, né? Sim. E a questão, só para a gente finalizar, doutor Dagoberto, dos pés que ficam muito úmidos nessa época do ano, às vezes eles não transpiram também. Isso é mito? Porque as mães dizem para a gente muito isso, né? Cuidado, deixa o pé quente, enfim. Na realidade, as extremidades do corpo são uma forma de nós perdermos calor. Então, e a perda de muito calor nos torna mais frágeis, né? Então, os pés e as mãos, e no meu caso, por exemplo, a cabeça bem abrigada, isso é uma coisa importante. Outra é ter várias camadas de roupa, principalmente no tórax. Não adianta nada botar uma blusa super grossa, porque isso não faz camadas de ar que vão permitir que o nosso tórax fique com uma temperatura adequada. É muito melhor usar várias camisetas e mais uma blusa do que uma blusa só. Principalmente porque ao longo do dia, ainda mais em Caxias do Sul, a gente vai tirando, né? Exatamente. E a questão também, doutor, das micoses. Porque se a gente abafa com muita roupa, também podem surgir nessa época do ano? As micoses, elas são mais frequentes se a pessoa não tem cuidado de secar bem entre os dedos, né? As micoses principalmente dos pés. As micoses no tórax, elas incomodam mesmo no verão ou na pele, porque é quando o sol bronzeia, aquela parte que tem a micose não bronzeia, então aparecem aquelas manchas na pele. Mas, de novo, isso é umidade. Então, quanto mais sequinha estiver a pele, melhor. Melhor. Alguém quer finalizar com mais alguma dica, Marcos? Não, acho que tem que cuidar, principalmente, vai comprar um apartamento face norte, né? Ou então face oeste, para pegar o sol da tarde, que é um sol mais forte. Até porque aqui na nossa região, o sol muitas vezes vai aparecer lá por volta das 11 da manhã, até dissipar aquela neblina inicial. E também, quando for procurar uma residência, que foi o caso que apareceu ali na nossa reportagem, né? A gente tem que cuidar, às vezes observar o terreno e muitas vezes a vegetação ela vai nos indicar. Se tiver uma árvore, né, com um tronco com muitos fungos ou com muitos musgos, aquilo é um indício de que no inverno ele tem uma grande umidade presente. Então, cuidar com a parede dessa casa, cuidar com a localização dela e analisar principalmente a vegetação, né? Ver se tem fungo e musgo presente, ele é uma região muito úmida. Ok, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Júnior, você gostaria de complementar rapidamente, por favor? Sim, escolher corretamente o impermeabilizante que vai ser utilizado, porque às vezes as pessoas não querem gastar muito, mas esse custo vai se tornar mais alto no futuro, se não utilizar a impermeabilização correta. E o profissional também, né? As empresas corretas. Isso. Gente, muito obrigada. Jéssica, obrigada pela participação aqui na interatividade também. Nós encerramos o Rede de Olhares com a Sleep Zoom Drops. Obrigada para vocês, apareçam aqui. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais.
of daylight.